8. Uma vida equilibrada. A verdade é que equilíbrio é uma bobagem. É um sonho inalcançável. A busca pelo equilíbrio entre trabalho e vida, como viemos a concebê-lo, não é apenas uma proposta prejudicial. É também dolorosa e destrutiva. Keith H. Hammond. Nada alcança equilíbrio absoluto. Nada. Não importa quão imperceptível possa ser, o que parece um estado de equilíbrio é na verdade algo completamente diferente. O ato de equilibrar-se. Pensado tristemente como substantivo, o equilíbrio é vivido na prática como um verbo. Visto como algo que acabamos por reter, o equilíbrio é, no fim das contas, algo que fazemos constantemente. Uma vida equilibrada é um mito, um conceito enganador que muitos aceitam como objetivo válido e conquistável, sem parar para pensar na questão. Quero que você pense, quero que a desafie, quero que a rejeite. Uma vida equilibrada é uma mentira. A ideia de equilíbrio é nada mais do que isto, uma ideia. Na filosofia, o meio-termo é o centro moderado entre polos extremos, conceito usado para descrever um lugar intermediário entre duas posições, mais desejável do que um estado ou outro. É uma boa ideia, mas não muito prática, idealista, mas não realista. O equilíbrio não existe. É difícil de entender, muito mais de acreditar, principalmente porque uma das reclamações mais frequentes é: preciso de mais equilíbrio. Trata-se de um mantra comum que considera o equilíbrio como algo que faz falta para a maioria das pessoas. Ouvimos tanto falar no equilíbrio que automaticamente acreditamos ser ele exatamente o que deveríamos procurar. Mas não é. Propósito, sentido, significado. É isso que constrói uma vida de sucesso. Busque-os e você, com muita certeza, viverá uma vida desequilibrada, cruzando repetidamente uma linha divisória invisível, conforme persegue suas prioridades. O ato de viver uma vida completa dando tempo ao que importa é um ato de equilíbrio. Resultados extraordinários requerem atenção focada e tempo. O tempo gasto com uma coisa significa tempo perdido para outra, o que torna o equilíbrio impossível. A gênese de um mito. Historicamente, equilibrar nossa vida é um privilégio difícil até de imaginar. Por milhares de anos, viver era trabalhar. Se você não trabalhasse, caçasse, cultivasse ou criasse gado, não viveria por muito tempo. Mas as coisas mudaram. Jared Diamond, ganhador do prêmio Pulitzer, mostra em Guns, Germs and Steel, The Fates of Human Societies, Armas, Germes e Aço, os destinos das sociedades humanas, como a especialização profissional acabou sendo gerada pela organização social em fazendas aptas a produzir alimento em excesso. 12.000 anos atrás, todos na Terra eram caçadores-coletores. Agora, quase todos nós somos fazendeiros ou alimentados por fazendeiros. Não ter de trabalhar com a agricultura permitiu que os indivíduos se tornassem acadêmicos e artesãos. Alguns trabalhavam para pôr comida na mesa, outros para construir a mesa. Inicialmente, a maioria das pessoas trabalhava de acordo com suas necessidades e ambições. O ferreiro não tinha que ficar na forja até às 5 da tarde. Podia ir para casa quando as ferraduras dos cavalos ficassem prontas. Então a industrialização do século XIX estabeleceu pela primeira vez que os trabalhadores deveriam labutar para outra pessoa. A história está repleta de chefes autoritários, períodos de trabalho anuais e fábricas acesas dia e noite. Consequentemente, o século XX testemunhou o início de movimentos sociais que visavam proteger os trabalhadores e limitar as horas trabalhadas. Entretanto, a expressão equilíbrio entre vida e trabalho não foi cunhada até meados dos anos 1980, quando mais da metade de todas as mulheres casadas se uniu à força de trabalho. Parafraseando o prefácio de Ralph E. Gomory no livro Being Together, Working Apart, Dual Career Families and the Work-Life Balance,
viver junto, trabalhar separado, famílias de carreira dupla e o equilíbrio vida-trabalho. De 2005, passamos de uma unidade familiar, composta por alguém que ganha o pão e alguém que cuida do lar, para uma com 2 que ganham o pão e em que ninguém cuida da casa. Qualquer pessoa com o mínimo de inteligência sabe para quem sobrou o trabalho extra no início. Contudo, em meados de 1990, o equilíbrio entre vida e trabalho havia se tornado palavra de ordem comum também para os homens. Uma pesquisa conduzida pela LexisNexis com os 100 maiores veículos de comunicação do mundo todo mostra um aumento dramático no número de artigos sobre o assunto. De 32 na década de 1986 a 1996 para 1.674 artigos apenas em 2007. Provavelmente não é coincidência que o incremento da tecnologia veio paralelo ao aumento da crença de que algo estaria faltando em nossas vidas. A resposta são espaços invadidos e menos limites. Enraizada nos desafios da vida real, a ideia de um equilíbrio entre vida e trabalho, obviamente capturou nossa mente e imaginação. Manejo errado do meio. Desejar o equilíbrio faz sentido. Tempo suficiente para tudo e tudo feito dentro do prazo. E isso soa tão atraente que só de imaginar nos sentimos serenos e tranquilos. Essa calma é real e nos faz pensar ser esse o jeito certo de viver. Mas não é. Se você pensa no equilíbrio como o ponto central entre 2 polos, então o desequilíbrio ocorre quando você se afasta desse ponto. Fique muito longe do centro e está vivendo nos extremos. O problema em viver no centro é que você estará impedido de se comprometer com qualquer coisa. Na tentativa de cuidar de todas as coisas, tudo acaba feito de qualquer jeito e nenhuma obrigação é cumprida. Às vezes isso pode ser bom, às vezes não. Saber quando buscar o centro e quando buscar os extremos é, em essência, o verdadeiro princípio da sabedoria. Resultados extraordinários são alcançados por essa negociação com o nosso tempo. O motivo pelo qual não deveríamos buscar o equilíbrio é que a mágica nunca acontece no centro. A mágica acontece nos extremos. O dilema é que buscar os extremos traz grandes desafios. Compreendemos naturalmente que o sucesso se encontra nas bordas exteriores, mas não sabemos como manejar nossas vidas enquanto estamos nelas. Quando dedicamos muito de nosso tempo ao trabalho, nossa vida pessoal acaba sofrendo. Vitimados pela ideia de que horas extras representam qualidade profissional, culpamos injustamente o trabalho quando dizemos, não tenho vida. Geralmente é o oposto. Mesmo se nossos empregos passassem a não interferir nessa questão, nossa vida pessoal ainda poderia ser repleta de tenho que fazer. O que nos levaria à mesma conclusão, não tenho vida. E às vezes somos atingidos por munição vinda dos 2 lados. Alguns de nós aguentam tantas demandas pessoais e profissionais que tudo é comprometido. Prestes ao colapso, declaramos mais uma vez, não tenho vida. Assim como atuar no centro, atuar oscilando entre os extremos pode significar que estamos apenas falhando em permanecer em equilíbrio. O tempo não espera por ninguém. Minha esposa me contou certo dia a história de uma amiga dela. A mãe dessa amiga era professora e o pai fazendeiro. Contiveram-se, economizaram e viveram com pouco a vida toda, à espera da aposentadoria e das viagens que fariam. A mulher se lembrava das idas com a mãe à fábrica de tecidos local, onde pegavam tecidos e amostras. A mãe explicava que quando se aposentasse, aquelas seriam as roupas que usaria nas viagens. Mas ela não viveu até a aposentadoria. No último ano como professora, teve câncer e faleceu. O pai não gostava da ideia de gastar o dinheiro que economizaram, pensando que ele era dos 2 e a mulher não estava mais lá para usufruí-lo com ele. Quando o homem faleceu e a filha foi retirar as coisas dos pais da antiga casa, descobriu um armário cheio dos tecidos e amostras. O pai nunca tirou nada dali. Não conseguiu. Aquilo representava muita coisa. Era como se esses itens tão carregados de promessas não cumpridas fossem pesados demais para carregar.
O tempo não espera ninguém. Empurre algo para o canto e a prorrogação pode se tornar permanente. Conheci certa vez um executivo de grande sucesso que trabalhava muito, inclusive nos fins de semana durante boa parte da vida, acreditando sinceramente que o fazia pelo bem da família. Um dia ele esperava todos poderiam aproveitar os frutos de seu trabalho, passando tempo juntos, viajando e fazendo tudo o que nunca haviam feito. Depois de dedicar muitos anos à construção de sua empresa, tinha acabado de vendê-la e estava aberto para discutir o que faria em seguida. Perguntei-lhe como ele se sentia, e ele afirmou orgulhoso que, bem, quando estava construindo o negócio, nunca ficava em casa e raramente via minha família. Agora estou passando férias com eles, compensando o tempo perdido. Sabe como é, né? Agora que tenho tempo e dinheiro, estou recuperando os dias em que não estava tão disponível. Acha mesmo que é possível recuperar a história contada a uma criança na hora de dormir ou uma festa de aniversário? Preparar uma festa para um menino de 5 anos com amiguinhos imaginários é o mesmo que jantar com um adolescente e seus amigos de escola? Assistir ao jogo de futebol do seu filho pequeno pode ser comparado a assistir ao jogo de futebol do seu filho quase adulto? Acha que pode fazer um pacto com Deus para que o tempo não passe, segurando o que for importante até que você esteja pronto para voltar a participar? Quando você joga com o tempo, acaba fazendo uma aposta que talvez não possa cumprir. Mesmo que tenha certeza que pode ganhar, tome cuidado, pois você pode ter de conviver com aquilo que perdeu. Brincar com o tempo levará você a um redemoinho sem saída. Acreditar nessa mentira é bastante prejudicial, pois convence você a fazer coisas que não deveria e a parar de fazer as que deveria. O manejo errado do equilíbrio pode ser uma das coisas mais destrutivas que você pode fazer. Não se pode ignorar a inevitabilidade do tempo. Então, se alcançar o equilíbrio é uma mentira, o que podemos fazer? Balancear. Substitua a palavra equilibrado por balanceado e tudo fará mais sentido. As coisas que acreditamos ter em equilíbrio estão, na verdade, balanceadas. A bailarina é um exemplo clássico. Quando ela se apruma en pointe, pode parecer leve feito pluma, flutuando no ar, o verdadeiro conceito de equilíbrio e graça. Um olhar mais próximo revelaria os pés dela vibrando rapidamente, fazendo ajustes mínimos para se equilibrar. O contrapeso aplicado corretamente dá a ilusão de equilíbrio. Balancear, pouco ou muito tempo. Quando dizemos que perdemos o equilíbrio, estamos em geral nos referindo à ideia de que algumas prioridades, coisas que importam para nós, estão sendo deixadas de lado. O problema é que quando você foca no que é realmente importante, algo sempre parece deixado de lado. Não importa o quanto você tente, sempre haverá coisas por fazer no fim do dia, da semana, do mês, do ano e da vida. Tentar fazer tudo é furada. Quando as coisas que importam mais são concluídas, você ainda vai sentir que há coisas por fazer, o que traz realmente uma sensação de desequilíbrio. Deixar algumas coisas por fazer é um preço a se pagar para ter resultados extraordinários, mas não dá para deixar tudo por fazer e é aí que entra o balanço. A ideia de balancear é que você nunca vai longe demais a ponto de não conseguir encontrar o caminho de volta, nem fica lá a ponto de que não exista nada esperando por você quando retornar. Isso é tão importante que até a sua vida pode estar em jogo. Um estudo de 11 anos com quase 7.100 funcionários públicos britânicos concluiu que expedientes diários muito longos podem ser fatais. Os pesquisadores mostraram que indivíduos que trabalhavam mais de 11 horas por dia, 55 horas por semana, tinham 67% mais chances de adoecer do coração. O balanço não se resume apenas a uma questão de bem-estar. Ele é essencial para viver bem. Existem 2 tipos de balanço, o entre vida pessoal e trabalho e o dentro de cada um de nós. No mundo do sucesso profissional, não se trata de quanto tempo extra você emprega. O ingrediente-chave é em que você foca esse tempo. Para conquistar um resultado extraordinário, você tem de escolher o que mais importa e dedicar-lhe todo o tempo necessário.
Isso requer ficar extremamente fora do equilíbrio em relação a outras questões do trabalho, com apenas um balanço eventual para atendê-las. Na vida pessoal, estar consciente de suas ações é o ingrediente essencial. Estar ciente de seu espírito e de seu corpo, ciente de sua família e de seus amigos, ciente de suas necessidades pessoais. Nada disso pode ser sacrificado se você pretende ter uma vida. Dessa forma, você não pode jamais esquecer sua vida pessoal por causa do trabalho, nem trocar um por outro. É possível alternar rapidamente entre ambos e até combinar atividades em torno deles, mas não se pode jamais negligenciar nenhum dos dois por muito tempo. Sua vida pessoal requer rígido balanço. Sair ou não do ponto de equilíbrio não é a questão. A questão é, por pouco ou por muito tempo. Na vida pessoal, evite longos períodos fora de equilíbrio. Ficar um pouco fora do ponto permite a você manter-se conectado com todas as coisas que importam mais e levá-las junto com você. Na vida profissional, busque dedicar mais tempo a cada uma das oscilações, fazendo as pazes com a ideia de que buscar resultados extraordinários pode requerer que fique fora de equilíbrio por longos períodos. Isso permite que você foque no que importa mais, ainda que outras coisas de menor prioridade sejam momentaneamente prejudicadas. Na vida pessoal, nada pode ser deixado para trás. No trabalho, isso é necessário. Em seu livro Suzanne's Diary for Nicholas, O Diário de Suzanne para Nicholas, James Patterson destaca com primor onde se encontram nossas prioridades no balancear de nossas vidas pessoal e profissional. Imagine que a vida é um jogo no qual você manuseia 5 bolas. As bolas são chamadas trabalho, família, saúde, amigos e integridade. E você mantém todas no ar. Mas um dia você vem a entender finalmente que o trabalho é uma bola de borracha. Se você derrubá-la, ela quica de volta. As outras 4, família, saúde, amigos e integridade, são feitas de vidro. Se derrubar uma, ela será irrevogavelmente arranhada, rachada, talvez até se estilhaça de vez. Viver é um ato de balancear. O balanceamento é uma questão de prioridade. Quando você muda a palavra de balanço para prioridade, enxerga suas escolhas com mais clareza e abre o caminho para mudar seu destino. Resultados extraordinários exigem que você estabeleça prioridades e atue de acordo com elas. Quando você age segundo sua prioridade, fica automaticamente fora de equilíbrio, dando mais tempo para uma coisa em detrimento de outra. O desafio, portanto, não se trata de sair ou não da zona de equilíbrio, o que é necessário. O desafio refere-se a quanto tempo focar cada uma das prioridades, sendo capaz de estabelecer suas prioridades fora do trabalho e tendo clareza quanto ao que é prioritário profissionalmente. Envolve voltar para casa conhecendo suas prioridades por lá, para que você possa depois voltar ao trabalho. Quando tiver que trabalhar, trabalhe. E quando tiver que se divertir, divirta-se. Caminhamos assim por uma corda bamba esquisita. Mas as coisas não estão em seus devidos lugares quando você começa a confundir suas prioridades. Boas ideias. 1. Pense que está equilibrando 2 baldes. Separe sua vida pessoal e profissional em 2 baldes distintos, não para setorizar, mas para balancear. Cada um tem seus objetivos e suas técnicas de balanço. 2. Balanceie o balde do trabalho. Entenda o trabalho como uma habilidade ou um conhecimento que deve ser dominado. Isso fará com que você dedique mais tempo à sua única coisa e, inevitavelmente, colocará o restante do seu dia de trabalho, de sua semana, do mês e do ano fora de equilíbrio. Sua vida profissional é dividida em 2 áreas distintas, o que mais importa e o restante. Você terá de levar o que importa aos extremos e aceitar o que acontecer com o restante. Isso é o que requer o sucesso profissional. 3. Balanceie o balde da vida pessoal. Entenda que sua vida tem diversas áreas e que cada uma requer um mínimo de atenção para que você sinta que tem uma vida. Deixe alguma cair e sinta as consequências.
Esse processo requer atenção constante. Não se pode passar muito tempo sem contrabalanceá-las e, ainda assim, garantir que estejam sempre ativas na sua vida. É o que requer sua vida pessoal. Comece a levar uma vida balanceada. Deixe que as coisas certas tomem a frente quando necessário e volte-se ao restante quando possível. Ter uma vida extraordinária implica ter jogo de cintura.